Jovens, bom dia. Nós vamos dar sequência hoje à aula da semana passada. Nós começamos a pontuar algumas questões históricas na qual se desenvolveu os escritos de Maquiavel, né? Uma vez que não dá para a gente falar, não dá para a gente considerar, né, Maquiavel como filósofo propriamente, como a gente tem Platão, Sócrates, Aristóteles, Descartes, né? Não dá para a gente considerá-lo propriamente um filósofo, mas foram escritos extremamente importantes durante o período moderno, e até hoje Maquiavel ele é muito usado para fundamentar as discussões, os debates em torno da questão política, né? É impossível discutir filosofia política na modernidade sem, de certa forma, retomar o pensamento de Maquiavel, né? Essa parte de contexto histórico, eu já tinha feito ela na aula passada, foi isso? Nós ficamos basicamente toda a aula falando do contexto histórico. Eu só vou retomar, não vou ficar nela, porque a gente já falou muito disso, né? O pensamento de Maquiavel ele situa-se no século XVI, ali no início do Renascimento, né? Dentro de uma Itália totalmente fragmentada, uma vez que a região da Itália não era um país unificado, como a gente tem hoje. Inclusive, a apostila de vocês até utiliza a expressão jarro quebrado, lá no início da apostila, para justamente falar dessa fragmentação, dessas instabilidades, desses conflitos e tensões que permeavam a Península Italiana no contexto de Maquiavel. O mapa projetado aqui parece que ele ilustra bem isso. Haviam disputas muito intensas por poder, por terras, por influências, né? De modo que esses conflitos, essas tensões, elas provocavam consequências tanto de ordem interna quanto de ordem externa, uma vez que as potências já unificadas naquela época ficavam de olho e, olha, se o meu inimigo está brigando entre ele, está enfraquecido, vou aproveitar do enfraquecimento dele para ocupar o meu espaço, para ocupar o meu poder. Então, nós estamos num ambiente, nós estamos num contexto de tensão e fragmentação política, disputas por territórios, por poder, por influência, e Maquiavel situa-se nesse contexto, situa-se nesse horizonte. A primeira discussão que vai aparecer, então, a partir desse panorama histórico que eu tentei contextualizar na semana passada com vocês, é de que Maquiavel ele vai mudar, vai provocar uma mudança no conceito de poder, né? Por que essa mudança no conceito de poder? Quando a gente vai estudar dentro da filosofia a evolução do conceito de poder político, a gente retoma Aristóteles, por exemplo, quando ele vai propor lá na sua obra, e nós já falamos disso, inclusive aqui nessa aula, quando ele vai falar lá na sua obra de que o poder político ele visa uma organização social, ele visa organizar a sociedade, ele visa um ordenamento social, né? O homem é um animal político, e a partir daí Aristóteles está entendendo a política como uma forma de organização da sociedade, como uma forma de produção de um bem comum. Quando a gente vai analisar o conceito de poder na Idade Média, havia uma concepção também de que o poder emana de Deus, né? E o príncipe, o governante, ele precisa corresponder a essa expectativa. Ele precisa ser justo,
bom, virtuoso, precisa ser dotado de uma ética, né? Então tem essa figura idealizada do príncipe também. O que nós temos aqui? Nessas duas concepções anteriores a Maquiavel, tanto a concepção aristotélica de poder e de política, quanto as concepções medievais de poder e de política, elas partem de perspectivas muito idealizadas da política, né? Elas partem de uma concepção muito estática de poder. É justamente essa concepção estática de poder que o Maquiavel vai questionar. Tá? Ele vai partir de um ponto de vista de que o poder político, as discussões em torno da política, já te dou a palavra, elas não podem ser inseridas dentro de uma perspectiva idealizada, mas elas precisam ser pensadas a partir dos contextos específicos em que elas se localizam. Eu já tenho aqui, então, um primeiro elemento para a compreensão de poder em Maquiavel. O poder aqui ele é algo localizado, ele é algo fundamentado em determinados contextos bem evidentes mesmo, e não partindo dessa perspectiva idealizada, dessa construção idealizada de poder que nós tivemos, tanto na política antiga quanto na política medieval. Esse é o primeiro ponto. Então, Maquiavel ele desloca a questão política a partir de um horizonte teológico, metafísico, idealizado, e ele vai entender a política como um jogo controverso, jogado em condições reais e não ideais. Não há uma idealização da política, né? Não há uma perspectiva romantizada da política, né? A política é um jogo real. E esse jogo real, ele se dá em condições reais. Eu preciso analisar o contexto. Eu preciso analisar a geografia, o território. Eu preciso analisar os interesses que estão postos ali. Percebe? Então, eu tenho esse deslocamento, de certa forma, da perspectiva do poder, de uma compreensão romantizada, idealizada, e eu tenho uma análise do poder a partir das questões concretas, do cotidiano concreto, das relações concretas de cada região, de cada lugar, etc. Daí, maior parte de seus biógrafos vão dizer que o Maquiavel, de certa forma, ele inaugura o que a gente chama hoje de realismo político. A política é um jogo, né? Ela não demanda de uma ordem metafísica, como pensara Aristóteles, ela não demanda de uma ordem divina, como pensaram os medievais, mas ela é um jogo jogado no próprio concreto do cotidiano, né? No próprio concreto da existência. É isso que a gente está chamando de mudança no conceito de poder. O poder agora está na ordem mais de um aspecto material, né? De uma discussão mais real, que se localiza num plano concreto, no concreto da história, no concreto da existência, e não mais como teorização de uma realidade possível, meio que utópica, né? Pode ser assim, deve ser assim. Maquiavel não, a política é assim. E é a partir desse concreto, que a gente tem que analisar o poder, né? Alan, diga lá. Alan tinha levantado a mão, foi... Era só pra pedir pra admitir a Milena mesmo. Era só para pedir para admitir. Beleza, Alan, já foi feito então, tá? Obrigado, querido. Percebe? Então eu tenho aqui essa mudança no horizonte, essa mudança na compreensão de poder. Meninos, eu estou insistindo nisso porque Maquiavel tem sido muito cobrado nos últimos Enems. Não sei se vai dar para a gente chegar lá hoje, de repente eu até peço a Sandra para essa semana ainda marcar uma aula extra, caso não dê para chegar, que semana que vem já é recesso, né? A gente vai chegar lá nas questões. Eu fiz uma pesquisa nos últimos Enems, e assim, Maquiavel tem sido
um escrito muito cobrado. Inclusive, as questões têm pegado os textos dele, literal, jogado lá na prova, e a partir do texto construíam a questão. E boa parte das questões sobre Maquiavel, sobre política em Maquiavel, elas já fazem essa abordagem, né? Elas abordam essa perspectiva realística da compreensão de poder em Maquiavel, e não essa perspectiva idealizada. Ele tinha uma perspectiva muito realista da própria natureza humana, né? O homem, ele é ambíguo em suas contradições, ele tem uma natureza, de certa forma, volátil, está muito propenso a agir conforme seus interesses, né? Está muito propenso a agir conforme demandas muito concretas de sua existência, conforme necessidades muito concretas mesmo do seu existir. E não está muito preocupado em construir idealizações, não. Né? Então, esse pode ser, deveria ser assim, que bom que fosse assim, em Maquiavel isso não faz muito sentido, tá, meus queridos? Uma vez que ele está discutindo a política a partir do aspecto concreto da história concreta mesmo, e não a partir de idealizações. Esse é o primeiro elemento que aparece aí sob esse tópico, mudança no conceito de poder, que é um tópico que particularmente inaugura as discussões feitas na apostila de vocês. Outra questão também, a partir desse entendimento, né, a partir desse entendimento de poder como algo mais real, como algo mais concreto, os historiadores vão dizer que Maquiavel parece que ele separa a ética de política. Ou, no mínimo, ele vai dizer assim, olha, a ética é uma coisa, a política é outra coisa. Então, não adianta a gente ficar preocupado em idealizar uma política pautada em princípios e valores éticos, que a gente vai cair de novo na idealização. Né? A política, ela tem que ser entendida a partir das questões que são colocadas naquele horizonte concreto. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio que eu estou tentando fazer aqui? Ou seja, percebe que o tempo todo ele está fugindo das idealizações. Ele está fugindo dessas romantizações, desse olhar talvez utópico, né? Tem um pouco de uma perspectiva meio que metafísica da política, de como devia ser, de que bom que se fosse assim. Ele está desconstruindo essa perspectiva e ele está falando, olha, a política tem uma própria lógica. E essa lógica, ela não obedece a nenhuma idealização. Essa lógica obedece ao seu próprio jogo. Tanto que as peças desse tabuleiro, as peças desse jogo, podem ser mudadas o tempo todo de acordo com conveniências, de acordo com o que se busca, de acordo com o que se pretende. Então não tem uma compreensão fixa de poder, estática de poder. Muito pelo contrário. As peças desse nosso tabuleiro, elas vão movimentando o tempo todo de acordo com o jogo que se faz. Por isso, é possível a gente concluir que o Maquiavel está falando da política como um concreto, como um concreto vivido, como um concreto jogado, como aquilo que se desenvolve, que se desenha a partir de horizontes muito concretos e não a partir de idealizações. Eu insisto nisso porque isso tem sido cobrado com uma certa frequência. Depois vocês vão ver nas questões que eu trouxe no final para a gente discutir. Beleza? Esse entendimento, meninos, da política, a partir desse concreto vivido, a partir desse concreto existente, não mais de um plano ideal, vai fazer com que uma das grandes preocupações dos escritos de Maquiavel não é com necessariamente a finalidade da política enquanto isso que se
utilizado enquanto ferramenta para a construção do bem comum. Mas a grande preocupação, o grande objetivo dos escritos de Maquiavel é a manutenção do poder. Como manter o poder? Né? Como que a gente vai fazer, como que o príncipe deve fazer para não só conquistar o poder, mas para manter o poder? Porque ele vai entender que a conquista do poder é algo relativamente fácil. Qualquer um pode chegar à conquista do poder. Agora, manter-se no poder é uma tarefa de outra ordem. Ela exige outros instrumentos, ela exige outras ferramentas. Né? Sendo assim, na principal obra dele, O Príncipe, uma obra de 1500 e alguma coisa, né, 1513, se não me engano, a principal obra, o principal escrito dele, como eu falei com vocês na aula passada, O Príncipe é um livro curto, né, um livro curto, 30 e poucos capítulos, que eu até voltei a ler para ter mais elementos para trazer para vocês, para ter mais elementos para dialogar com vocês. É uma obra curta e durante todo o percurso da obra, Maquiavel está discutindo muito a questão da manutenção do poder. E ele vai dizer que em territórios menores é mais fácil exercer o controle. Olha como é que a geografia influencia no poder. Né? Então é mais fácil para um governante administrar um território menor, porque ele consegue manter sobre esse território, sobre os seus súditos, ele consegue manter um certo controle, um certo domínio, né? Ele consegue tratar as questões com uma proximidade maior. Diferentemente, quando está num grande reino, né, geograficamente falando, né, num grande reino, os conflitos se intensificam mais. E o príncipe perde aquela eficácia, né, de cortar o mal pela raiz, justamente onde o problema começa, você vai lá e tchum, corta logo. É porque o território maior, o príncipe não consegue, às vezes, administrar e governar de maneira muito eficiente. E aí faz muito sentido isso quando a gente vai discutir atualmente, né, administrações de países muito grandes, em territórios geográficos muito grandes, são muito mais complexos do que países com territórios geográficos menores, às vezes. Né? Os conflitos são muito mais intensos, né, em países muito grandes, com condições econômicas muito desiguais, né? Os conflitos são muito mais intensos. Faz sentido a gente analisar essa ótica. Né? Então, a estrutura de O Príncipe, na obra O Príncipe, o Maquiavel ele vai analisar essa questão da manutenção do poder. Né? O que o príncipe precisa? O príncipe aqui, gente, subentende o governante, tá? O que o governante precisa fazer para a manutenção do poder? E não somente para conquistar o poder, que a conquista do poder é relativamente fácil. A manutenção do poder é um problema de outra ordem. E aí ele vai falar que, e aqui estou pegando literalmente o texto, tá? Ele vai falar que a manutenção do poder, ela pode ser obtida, sim, vou chegar lá, Alan, a ideia é chegar lá nessa sua colocação, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar hoje, mas está no caminho aí, vai chegar. A conquista pelo poder, ela pode ser obtida por alguns caminhos, de algumas maneiras. Por exemplo, vou começar de baixo para cima. Pelo CRI, pelo consentimento, né? Eu posso exercer sobre vocês uma dominação pelo consentimento. Exemplo, eu chego aqui com uma proposta de aula, converso, compro todo mundo no papo, convenço todo mundo de que todo mundo aceita a minha sugestão. Isso é possível dentro de um governo também. É possível governar pelo consentimento. É o que as democracias deveriam fazer, né? Governar pelo consentimento. Depois, através da violência, né? Através da violência, um governo pode ser exercido a partir de uma perspectiva ditatorial,
né? E aí o controle se dá não mais pelo consentimento, pelo convencimento, mas o controle se dá pelo medo, pela violência, né? Eu posso exercer o controle por aí. E as duas últimas formas de conquista de poder, tomando de baixo para cima aí, de manutenção do poder, que são as mais interessantes, que ele vai trabalhar mais na obra O Príncipe, que é por meio da virtude e da fortuna. Esses dois conceitos, eu preciso que vocês foquem bem atenção, que são conceitos fáceis, mas às vezes a gente complica um pouquinho no entendimento deles, eles são muito cobrados. Virtude e fortuna. O que seria necessariamente a virtude? Maquiavel está entendendo como virtude, vamos pensar assim, uma espécie, uma forma de conquista de poder, tá, Samuel? A virtude é uma forma de conquista e manutenção de poder, mas ela se caracteriza como? É isso que eu quero que você visualize. Qual é a característica dela? Qual é a essência do comportamento de um príncipe virtuoso para Maquiavel? Não é o honesto, não é o bom, não é o justo, mas é o habilidoso, né? A virtude, então, se relaciona como uma espécie de habilidade necessária para um governante, e dentro desse conjunto de habilidade, ele é capaz de compreender as circunstâncias e adotar medidas que têm uma certa eficácia diante dessas circunstâncias. Isso é virtude. É aquele olho clínico capaz de observar o melhor no momento. É aquela habilidade quase engenhosa capaz de perceber a melhor hora de dar o bote. É aquela habilidade capaz de perceber: é aqui que eu vou atacar. É aqui que o meu inimigo não tem a menor chance de me vencer. De certa forma, a virtude é a habilidade de trazer o inimigo, no caso aqui o adversário, para o seu campo. E no seu campo, atacá-lo. Então, a virtude como um conjunto de habilidades. A virtude é a estratégia. Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor alternativa para esse caso? Por isso que o príncipe virtuoso em Maquiavel não está relacionado com honestidade, com ética, com caráter, percebe? Mas está relacionado com habilidade, com estratégia. Vamos pensar assim, se a política pode ser comparada com um jogo de xadrez, e para quem gosta e sabe jogar, você sabe que o xadrez ele está relacionado com a melhor estratégia, não necessariamente com as melhores peças, mas com a melhor estratégia. Tem que ter uma estratégia de jogo. E você vai contornando as fragilidades do seu adversário e vai atacando o seu adversário nas fragilidades dele. Não onde ele é forte, não onde ele apresenta com maior evidência, mas onde ele apresenta fraqueza, onde ele apresenta incapacidade. É ali que você ataca. Então, pega essa metáfora aí. A política como um jogo de xadrez e a virtude como sendo a habilidade que você vai usar para vencer esse jogo, para contornar esse jogo. Por isso, virtude é esse conjunto de habilidades, é esse conjunto de estratégias, é aquele cálculo que você tem que fazer antes de adotar essa ou aquela medida. Antes de adotar essa ou aquele plano, antes de traçar esse ou aquele plano, você tem uma estratégia, você tem um conjunto de habilidades, você tem uma visão, esse olhar além da distância. Isso que é virtude. Não é à toa que o Maquiavel, a partir desse seu olhar, a partir dessa sua percepção, ele foi tido aí como um grande engenhoso das habilidades, um grande engenheiro das habilidades. O príncipe virtuoso, lá embaixo está dizendo assim, e o Barros, numa obra de 2010, comentando sobre Maquiavel, vai falar que o príncipe virtuoso é aquele que melhor adapta as mudanças de seu tempo em função de atingir sua finalidade.
Qual é a finalidade? Olha lá embaixo do texto que eu estou projetando para vocês. A finalidade não é a idealização, mas a finalidade é a preservação da ordem pública, ou seja, a manutenção do poder. Tá? Então, eu quero que vocês visualizem a virtude como um conjunto de táticas, como um conjunto de estratégias que eu preciso utilizá-las em determinado momento para manter-se no poder. É isso que dentro do pensamento maquiavélico a gente está entendendo, a gente está colocando maquiaveliano, né? Maquiavélico às vezes fica um pouco meio pejorativo. Beleza? Essa questão da virtude está tranquila, gente, até aqui? Eu preciso que vocês... essas formas de conquista vão ser cobradas. Isso é o que mais é cobrado às vezes em questão. Inclusive, eu já cobrei lá no exercício que venceu semana passada, no dia 17. Já cobrei um entendimento de vocês disso lá, tá? Essa questão da virtude tá o quê? Entenda a virtude como habilidade. Por que eu falei que é fácil, mas às vezes a gente perde um pouquinho? Porque quando fala virtude na nossa mente, eu estou entendendo automaticamente, dentro de uma discussão moral, dentro de uma discussão ética, a virtude como sendo virtude ética, como sendo virtude moral. Tá? Como sendo virtude ética, como sendo virtude moral. E aqui, virtude não é isso. A virtude não está relacionada a uma moralidade específica, a virtude não está relacionada a uma ética específica, mas ela é um conjunto de habilidades, é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de estratégias que o príncipe tem que ter, que o governante tem que ter para a manutenção do poder, para a conservação do poder. Tranquilo? Cobrei sim, Samuel, pedi que você fizesse uma pesquisa acerca desses dois conceitos, virtude e fortuna. E depois que relacionasse esses conceitos... Hã? Entendeu errado. Ok? Sobre aquela forma de conquista de novos principados e como ter o poder. Sim, eu estou dizendo assim, que virtude e fortuna é uma forma de manutenção do poder. Né? É uma forma de obtenção e manutenção do poder. É isso que eu estou dizendo. Eu não perguntei quais foram as formas de conquista e obtenção do poder de Maquiavel, mas eu perguntei assim, para você fazer uma pesquisa sobre esses dois conceitos, não é isso? Virtude e fortuna. Depois, entender como esses conceitos se relacionam na obra de Maquiavel. E, por fim, você fazer uma relação disso com a política atual. Né? E aí essa relação, obviamente, ela é pessoal. Né? Como é que você vai relacionar isso com a política atual? É a sua construção, é o seu entendimento, tá bom? Camille, virtude é estratégia usada... Espera um pouquinho, Samuel. Virtude é estratégia usada para o governante poder manipular o contexto, a fortuna a seu favor e assim manter-se no poder, correto? Pode partir daí sim, tá? Pode partir daí. Se você entende eu vou falar da fortuna agora, mas a fortuna está muito relacionada, de certa forma, com uma espécie do momento favorável. A fortuna, ele associa muito com a roda da fortuna, que lá na Idade Média era uma espécie de roda da sorte. Existem muito dentro da política, muitos jargões que dizem assim, hoje o mar não está para peixe. Vamos esperar um pouquinho o mar voltar para peixe, aí a gente pesca. O mar não está para peixe quer dizer o quê? Hoje não é agora, não é o momento. E o político habilidoso é aquele capaz de perceber o momento certo e fazer justamente o ataque certo. Tá? É isso que está relacionado à fortuna. A fortuna é uma espécie do contexto, do tempo, do momento favorável. Né? E o bom príncipe, o bom governante, ele não pode desperdiçar esses momentos favoráveis. A fortuna é a condição, é aquele momento que eu tenho, é aquele contexto que eu tenho. Perfeito, Camila? Acho que você relacionou bem. Se foi isso mesmo que você colocou lá, está bem relacionado. A fortuna como contexto, como momento, como a oportunidade. A gente costuma usar jargões tipo assim, uma oportunidade não bate na porta 2 vezes. Já ouviram esses jargões, mais ou menos assim? Vamos aproveitar a oportunidade, meninos. A oportunidade é agora, a hora é agora. A fortuna está relacionada a isso.
a esse momento favorável, a esse contexto favorável. A fortuna seria o conjunto de oportunidades que são oferecidas aí de bandeja para você. E a virtude, a capacidade de você atacar essas oportunidades, de você agarrá-las, né? De você abraçar essas oportunidades e atuar nelas. Essas duas formas, Samuel, de manutenção, de conquista e manutenção do poder, são as mais evidentes e as mais defendidas no príncipe. Obviamente, o Maquiavel comenta acerca das outras, mas ele não as considera muito corretas. Ele acha que as outras, muito pelo contrário, ao invés de ela resolver um problema, elas vão causar mais problema. É mais fácil você atacar o seu inimigo e vencer o seu inimigo com diplomacia do que com guerra. Tanto que, no contexto dele, Florença nunca se envolveu em guerra com ninguém. Fazia a política da boa vizinhança em todo mundo. E Florença nunca foi atacada, de certa forma, né? Os outros territórios ali estavam naquele conflito, aquela confusão toda. Florença permanecia intacta ali, por quê? Florença tinha preocupação econômica, manter o dinheiro. E para eu botar um exército para guerrear com quem quer que seja, gasta muito dinheiro. Eu tenho que equipar, eu tenho que alimentar, né? Gasta muito dinheiro para manter um exército. Então vamos fazer a política da boa vizinhança. Do toma lá da cara, essas coisas que hoje se fazem muito no horizonte da política contemporânea. Vocês podem até fazer uma relação disso, tá, gente? Então, a virtude e a fortuna é basicamente esse conjunto de estratégias que eu preciso, né, para evitar que conflitos de ordem mais tensas se dão. Eu posso derrotar o meu inimigo com diplomacia. Eu posso derrotar o meu inimigo usando em cima dele uma lábia, né, uma certa tática, um certo poder de persuasão. Se eu conheço bem o meu adversário, eu ataco o meu adversário do ponto fraco dele, não onde ele é forte. Né? Se eu sei que o país tal tem um exército, se eu mandar um exército para lá, eu vou ter problema. Então eu arrumo outra estratégia. Eu arrumo outra tática, só um exemplo, tá? Aí seria basicamente isso, tá, Camilo? A fortuna como sendo contexto, né? O momento oportuno, o momento favorável, e a virtude como sendo o conjunto de estratégias, de táticas que eu vou usar em cima desse contexto para ter sucesso. E no caso do príncipe, qual é aqui o sucesso? A manutenção do poder, tá? Exatamente isso que está colocado. Fechou? Tranquilo isso aí? Beleza? Tranquilo? Ô Alan, a sua questão de início lá, você coloca sobre a questão do medo, né? Chegou nela, eu acho que vai dar tempo da gente dar uma contornada nela. Se não der, eu volto nisso depois com mais tempo. O Maquiavel está dizendo assim, olha, o poder é um fardo. O poder político, ele é um fardo. Ou seja, ele é um peso. Para manter-se no poder, o governante, o príncipe, precisa ser muito estrategista. E nesse conjunto de estratégias, nesse jogo de estratégias, às vezes mais vale ser temido do que ser amado. Porque o temor, o medo, como elemento de manutenção do poder, ele funciona mais do que o amor propriamente. É nesse sentido que a sua pergunta se justifica, quando você coloca a questão do medo. Seria interessante se todos os príncipes, se todos os governantes pudessem ser amados e respeitados pelos seus súditos. Mas já que isso é tão complicado, já que isso é tão difícil, então que seja temido. Porque o amor, ele pode provocar algumas fraquezas. O temor impõe medo, e o medo impõe respeito. Né? É essa a lógica que o Maquiavel está analisando aqui no finalzinho do Príncipe, acerca dessas virtudes do governante. Seria interessante que não precisasse exercer medo nas pessoas para poder controlar. Mas, se no fim das contas for necessário para a manutenção do poder
Que assim seja, né? Que assim seja. Então, eu estou colocando aqui a questão do medo como sendo uma espécie de controle. Aí você pergunta assim, a religião pode ser um exemplo disso, desse pensamento? O Maquiavel falou especificamente do poder político, né? E em momento nenhum o príncipe ele aborda questões religiosas. Ele está falando da questão do poder político mesmo, efetivamente, do governo, do poder político. Mas você pode pegar essa lógica perfeitamente e analisar isso como sendo estruturas que governam as pessoas por meio de medo, por meio de cerceamento. E aí tem uma obra maravilhosa do Louis Althusser, que é um filósofo francês de formação marxista, né, cá do século XIX. Ele vai falar dos aparelhos ideológicos de Estado, né, onde um livro lindo, acho que quem gosta dessas discussões aí em torno de controle pode pegar e fazer uma festa com ele. Eu já li algumas vezes para estudos e pesquisas. O Althusser vai falar assim, o Estado, para exercer sobre as pessoas um controle, principalmente depois da democracia, ele vai usar-se de alguns aparelhos para controlar as pessoas. E a religião está lá citada pelo seu Louis Althusser como um desses aparelhos ideológicos do Estado para exercer controle. É claro, e aí eu tenho muita liberdade para discutir isso com vocês, né? A gente já faz essas discussões, corrigindo o verbo há algum tempo. É claro que o Louis Althusser não está falando de religião como crença, tá, gente? Como crença, como acreditar em algo. Mas ele está falando em religião como dogma, como doutrina, como religião instituída mesmo, beleza, Alan? Então ele entende que hoje, nas democracias, principalmente na democracia, onde a gente vem com esse pseudo-discurso em torno da liberdade, que ele é um discurso falso, né? Nossas liberdades vão o tempo todo sendo cerceadas e controladas por alguns aparelhos ideológicos, inclusive a religião. Aí ele fala da mídia como sendo um aparelho ideológico do Estado, ele fala da polícia como sendo um aparelho ideológico de Estado, e aí ele vai discutir as várias formas de violência, né? O controle se dá pela violência efetiva mesmo, pegar, bater, descer, sarrafo, prender, matar. Obrigado, Camilo, estou ligadão aqui. O controle se dá também ideologicamente falando. O que é o controle ideológico? Ele se dá pelo dogma, ele se dá pela religião, ele se dá pela cultura. Por que a gente está num tempo de intenso ataque às artes? Né? Porque é uma forma de controle. A educação vive sob intenso ataque o tempo todo. É uma forma de controle. Aí o Althusser vai pegar essa ideia de que os governos ultimamente, principalmente os governos de cunho democráticos, eles não estão mais preocupados assim somente, né, com a questão do controle pela força, mas o controle ideológico ele é muito maior e ele é muito mais efetivo do que o controle que se dá pela força, tá? Então a gente tem controle ideológico também e a sua questão cabe perfeitamente. E aí, meu querido Alan, seria dar uma tese de doutorado se você estiver disposto a começar a trazer esse debate para a gente. Quando a política utiliza-se da religião para controlar e para fazer valer um determinado projeto de poder, meu cara, aí o negócio se complica ao quadrado, né? E Maquiavel viveu nesse contexto em que a religião era usada para fazer política. Os papas da Renascença faziam muito isso, né? Onde a preocupação com a política estava muito mais intensa do que com a preocupação religiosa e assim por diante. Quando a religião é utilizada como instrumento de controle, o negócio serve. E quando a política utiliza-se da ciência também. E quando a política utiliza-se da ciência. Aí é uma outra discussão, né? Nesse caso de cá, quando a política utiliza-se da ciência, eu vejo uma apropriação benéfica, estou falando da boa ciência, né?
se é que eu posso usar esse termo, a boa ciência, porque aí, de certa forma, a ciência está trazendo evidências para a política, Luiz. Está trazendo evidências, né? E assim a gente consegue ter um campo um pouco mais aprofundado de debate, um campo mais aprofundado de discussão. Ela ganha em qualidade. Agora, quando você se apreende em verdades religiosas para fazer leis, por exemplo, o negócio complica, né? Camille, cada vez mais temos de dar valor a essa discussão, pois nos podemos debater, mas exatamente. Né? No Afeganistão, eu jamais poderia estar falando isso. Se eu fosse professor lá do Afeganistão, da Coreia do Norte, jamais eu poderia estar falando isso aqui com vocês, né? Hipótese nenhuma. Perfeito. Meninos, o nosso tempo já foi. O Luiz, a pergunta é excelente. Alan, você trouxe uma discussão excelente. Camille também, com a discussão maravilhosa ali. Mas o nosso tempo já foi. Eu vou tentar ver com a Sandra se há hipótese de marcar uma extra para essa semana. Semana que vem já é recesso, aí fica meio fora de mão. Aí eu termino o material e discuto com vocês essas questões. Tá bom? Vou tentar com ela. No mais é isso. Lindo dia, boa semana e até. Se eu conseguir, eu aviso vocês, tá bom? Obrigado pela atenção. Beleza, Camila. Vou tentar com ela lá, tá?